Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um Em Voz Alta no ar nessa véspera de Natal, 24 de dezembro. Roda a vinheta. E nessa véspera de Natal, é claro que eu queria um convidado também para a gente já trazer essa sensação, esse clima gostoso. Daqui a pouquinho é Natal, nosso coração começa a vibrar aí, né? Então, a gente tem um convidado para lá de especial para a gente entrar também nesse tema e nesse assunto. Pastor José de Barros, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer, especialmente hoje, véspera de Natal, chegando aí o nascimento de Cristo, estarmos aqui ao seu lado. Obrigada, viu? Obrigado Dani. Eu que estou feliz de estar com você. Te conhecer foi muito bom. É um prazer, é um prazer. Vocês são muito amáveis. Muito obrigada. Que bom falar dessa data tão memorável para todos nós, né? É incrível, né? A gente chega, o coração, o clima muda, né, pastor? É interessante como que o Natal traz pra gente essa sensação e esse clima diferente mesmo. A gente começa a sentir no ar, um pouco antes até, né? Essa energia toda que vem sendo trazida. A espiritualidade traz muito isso pra gente também, mas é uma sensação nova, assim, é uma sensação diferente. Esse final de ano, para muitos, inclusive, é uma data triste. É uma data que traz um pouquinho ali de melancolia, talvez pelas referências, é o que traz aí da história de vida de cada um, mas é uma data de grande importância, é o nascimento do nosso Salvador, né? Sem dúvida, Dani, sem dúvida. É uma data, assim, que todos os cristãos e o mundo inteiro se envolve, né? Tem esse momento, você falou de tristeza, dessa questão de lembranças, mas as pessoas sentem saudade daqueles que se foram nessa data tão linda, nessas festas, né? Mas a gente que fica, curte muito, ela é uma data romântica, atrativa, festiva, é de muita alegria realmente essa data. A gente precisa sempre ressaltar e trazer, né, pastor, a importância da data, o seu significado real. A gente começou o programa dizendo, é o nascimento do nosso Salvador. E sei que ultimamente, nos últimos anos, essa data tem sido cada vez mais levada para o lado comercial. É também importante, sei que gera muito aí para o comércio, é uma data de grande importância para essa movimentação, mas nós temos um significado muito maior nisso tudo que não pode se deixar perder, especialmente para as novas gerações que vêm aí, que elas entendam que o sentido é muito maior, né? Você falou uma palavra-chave, gerações. O Natal, quando surge essa data comemorada por todo o mundo, não só é uma questão da humanidade, mas o nascimento de Jesus move os céus, move a terra, move o calendário do mundo, que é o nascimento de Cristo, né? Envolve até o cronos do mundo é mudado, né? E as gerações, elas sempre preservaram essa data. Infelizmente, há uma grande mudança em certos momentos. Parece que até transferimos essa data para o Papai Noel, como se esquecêssemos a essência, mas a essência principal é Jesus. E que essa geração e as novas gerações possam ver pessoas e podcasts igual ao seu, que possam transferir para outras gerações a verdadeira essência do Natal. Essa é a base que nós queremos, né? Não podemos esquecer disso. Se há um Natal, se há toda essa festa, se há toda essa harmonia, esse romantismo maravilhoso, é porque há um Jesus que nasceu nesse dia. Então, o cristianismo, o mundo tem que lembrar, mesmo que seja comercialmente explorado, mesmo que seja uma data colocada como dar presentes, se referindo aos reis magos, mesmo com tudo isso, a essência desse Natal é o nascimento de Jesus. Porque a gente não precisa, por conta dessa importância toda, né, de ter Jesus como base, deixar de lado. Claro que as crianças podem ser presenteadas, isso não precisa ser esquecido, né? Faz parte, é gostoso, também é uma comemoração muito boa, familiarmente falando, é uma data muito familiar, que talvez o senhor colocou muito bem, por isso a saudade, por isso a lembrança, porque é um momento que costuma se reunir todo mundo para um momento especial, em família. E não precisa se perder, né? Uma coisa não desliga da outra, ela só não pode ser mais importante, né? Sim, sem dúvida.
Pastor, a gente fala de Natal, a gente fala dele que traz todo o sentido da nossa vida, Jesus Cristo. Eu, pelo menos, como cristã, acredito muito firme nisso, mas eu trago aí alguns questionamentos. No início da nossa conversa, o senhor começou assim, em off aqui. Pergunte o que quiser que eu estarei aqui para responder. Pergunte o que quiser, eu respondo o que souber. Eu gosto assim, viu, pastor? A gente tem bastante questionamento em cima disso tudo, especialmente com o caminhar do mundo e com as pessoas, com a vida, trazendo para a gente tantos desafios diários. Eu acredito que todo mundo tem seus leões aí para lutar e se desafiar todos os dias, seja lá quem for. Onde está esse Deus tão misericordioso nestes momentos de tanta dor, de tanto desafio, pastor? Sempre presente em todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele ocupa apenas o nosso coração. Em qualquer circunstância da vida, Deus está presente. A questão é, hoje nós vivemos em um momento tão exaustivo emocionalmente, fisicamente, financeiramente, todos os entes hoje são tão exigentes, ocupam tanto o nosso espaço, a nossa mente, até o nosso Cronos hoje é o Deus atual, é o Cronos, né? Porque a gente depende de horário para tudo, vivemos essa corrida louca, que não temos mais tempo para a presença desse Deus, para buscarmos esse Deus. Então, às vezes, nós falamos assim, aonde está esse Deus diante de tudo isso? Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem se corrompe. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais os corações ficam raivosos, irados. Os homens vão perdendo a essência de Deus, a essência de sua criação, o sentido maior de viver. Então, hoje os homens perderam o amor, a unidade, a comunhão. Hoje a gente se vê rapidamente, até em questão de família, muito pouco nos vemos devido a tantos compromissos. Isso vai gerar também nesse mundo muitas dores. Então a gente vê hoje um mundo, não é só uma nação, um mundo em guerra, em aflições financeiras, em competitividade de uma forma muito corrupta. A gente vê os homens, cada um ganancioso, os homens cada vez mais gananciosos, na verdade, um querendo ser maior do que o outro. Pode ver até que o Natal está perdendo o verdadeiro sentido. Eu posso te dizer que a nossa família, em média, nós tínhamos 128 pessoas que no Natal, todos, desde os recém-nascidos até os mais idosos, a gente se reunia em uma só festa. E hoje não tem mais possibilidade de criar isso. Então, Deus está presente em tudo. São os homens que se afastaram dele, devido tantas preocupações, devido tanto ativismo. Então, os homens hoje pensam mais em si e nas suas competitividades do que no ser excelso, no Deus que tanto nós precisamos, né? Mas aí a gente vê várias pessoas muito boas, de bom coração, muito religiosas ou ligadas a Deus, e sofrendo ou sendo castigadas. Deus castiga? Não, jamais. Nós somos consequências de um mundo. Eu estou recentemente eu fiz uma cirurgia do câncer, né? Hoje está com 104 dias que eu passei por uma cirurgia extremamente agressiva de câncer. Não foi Deus que me deu esse câncer, não foi nada externo que me causou esse câncer. Eu, por exemplo, tenho uma família que tem um histórico de câncer muito grande. E também é por consequências de um mundo. Nós vivemos hoje com alimentos que não são bons, nós não dormimos adequadamente, nós não temos muita tranquilidade mentalmente, hoje quase não temos tempo para descanso. Isso acelera alguns processos das nossas vidas. Só que existem muitas pessoas boas. E ser bom de coração indifere do corpo.
O corpo, como a Bíblia diz, o corpo uma hora vai tombar. O corpo, ele se desgasta com o passar dos anos. Biologicamente, isso é comprovado. Agora, nós podemos ser acometidos de um acidente, de uma dor, de uma doença terminal ou de um câncer como eu tive, de repente estou sem câncer porque fiz a cirurgia, extraí o câncer, mas isso não quer dizer que Deus castiga. Nós estamos sujeitos a um sistema do mundo, entende? Então, tem pessoas que vão morrer com 100 anos, 110 anos, mas tem outros que morrem com 10 anos, 1 ano, 2 anos, porque hoje nós vivemos em um mundo em que tudo isso envolve. Pode olhar que a maioria das pessoas hoje não tem a saúde que tinha nossos avós, né? Que tinham E viviam anos e anos, e aí às vezes até com uma alimentação, a gente fala tanto da gordura e tal, mas era tudo muito mais natural, né? Era diferente, né, pastor? Meu avô morreu com 102 anos, né? E ele era aquele camarada que a carne que ele mais amava era a costela gorda. Nadava na panela. Né? E comia todos os frutos da terra, alimentação. A mente também deles era diferente, eles tinham ocupações, eles tinham compromissos, mas eles não eram tão exigidos em seu tempo, nesse ativismo que ora nós vivemos, né? Então, o nosso organismo hoje não tem a mesma resistência que tinha algumas pessoas há 60, 70, 80 anos atrás. Então, hoje nós temos uma geração biologicamente frágil, não generalizando, mas hoje nós temos uma geração biologicamente frágil, uma geração que biologicamente está se alimentando de alimentos todos enlatados, artificiais, né? Eu posso falar disso das minhas próprias experiências. Hoje nós temos uma geração YZ ou ZY, né? Totalmente dominada na sua mente, nos seus raciocínios, né? Hoje totalmente envolvidos com o IA, e são pessoas que não pensam mais por si mesmo, são pessoas induzidas a viver o momento. Então a saúde, o corpo está em segundo, terceiro plano. Deus, então, eu nem sei que plano está na mente dessa nova geração. Se estiver. Se estiver. Então, programas como este, né, como você aqui no podcast, falar dessa essência é fantástico, tá? Até porque traz essa consciência. Mas hoje nós temos uma geração aí fadada a muitas doenças, a muitos problemas, porque se afastaram muito de Deus. Mas volto na pergunta essencial. Deus não castiga, Deus é amor. Agora, só vive o amor quem coloca em prática, né? Quem busca, né? O amor é isso, né? Seja qual for a relação, você tem que estar ali, você tem que estar alimentando, você tem que estar buscando esse amor também, para você poder senti-lo. Eu acho que estar perto de Deus, o senhor trouxe isso muito, muito claro aqui. Essa proximidade de Deus, exatamente. Né? Inclusive, só para acrescentar, é o Deus Emanuel, o Jesus Emanuel, o Deus conosco, o imanente, aquele que está em nós. Quer dizer, quanto mais eu busco, mais presente eu tenho. Então, quando alguém diz assim, Deus está lá no céu, aquele Deus irado, distante, longe se engana. Pelo contrário, a Bíblia, todas as religiões provam, né, que Deus ele prefere estar no coração do homem do que no próprio céu, ser chamado, né, distante. Não. Nós somos o reino de Deus, nós somos a casa de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Então, não é que Deus está distante ou Deus é irado. Deus ele nos informa, ele nos consola, ele nos convence de uma vida perfeita. Né? Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora, viver essa vida de abundância é uma questão de relacionamento, de convívio, de busca. De escolhas. Exatamente. Então, existem escolhas e as consequências. Elas são inevitáveis. São. Todas as escolhas, ela tem as suas consequências. Né? O homem escolhe andar com Deus. E andar com Deus não é uma religiosidade. É uma decisão de vida. Eu escolhi andar com Deus.
não é que eu agora estou alienado às circunstâncias religiosas ou padrões de igreja. Andar com Deus, a Bíblia diz assim, eu não habito em casas feitas por mão de homens, mas habito no coração de um homem quebrantado e contrito. Então, Deus habita no coração do homem. Jesus habita sim. Então, ele não me impede de trabalhar, de andar, de viajar, de curtir uma praia, de estar numa festa, num casamento. Ele não impede a gente de nada. O coração é que está contrito a ele. Então, meu comportamento, minha maneira de ser e viver, que eu escolho viver diferente, isso demonstra que Deus está em mim. É o que faz a diferença no mundo, é o que faz né? a diferença no mundo hoje. Pastor, como você vem de onde? Eu vim do estado de Alagoas e para a cidade de Jales. Morei 22 anos em Jales. E estou em Pereira há 26 anos. O que te trouxe do Alagoas para cá? Foram longas histórias, né? Eu tive uma infância muito difícil no estado de Alagoas. Você veio com quantos anos? Eu vim para Jales com 15 anos. E foi uma história assim longa. Eu fui criado sem pai, sem mãe, vivia num lugar onde eu não tinha muita esperança de vida. Tive uma infância muito difícil. Como falamos aqui em off, eu tentei suicídio 2 vezes e com 15 anos eu encontrei um tio que morava em Jales e ele me trouxe para morar em Jales. Então, com 15... Você veio morar com ele? Eu vim morar com ele. E aí com 15 anos comecei a trabalhar, comecei a viver diferente, né? Totalmente a forma de vida que eu passei a viver era o oposto. Mas você já buscava essa mudança? Te incomodava aquela forma de ser lá atrás? Sim, eu sempre, desde criança, eu sonhava muito. Eu sonhava em ser alguém. Eu não tinha ainda uma definição, se eu ia ser um advogado, um pastor. Eu não tinha ainda em mente o que eu queria ser. Eu sempre fui muito comunicativo, desde a escola. Então, eu estudei no colégio de padre quando era pequeno, eu tive um professor excelente de comunicação, então eu sempre gostei de dialogar. Eu queria ser alguém, não sabia por onde, eu não tinha oportunidade. Nem referência, nem né? referência. A família não te trazia isso. E quando eu cheguei em Jales, eu comecei a ter referências. Comecei a trabalhar, depois eu fui ser gerente de expedição de um supermercado. Depois eu fui trabalhar com o meu sogro. Eu casei com a filha do patrão. Você é esperto, é? Bem que eu sabia ser inteligente demais, pastor. Fica quieto, não começa a descobrir Você tudo. fichou, soube fichar, né? E aí eu casei com a filha do patrão. E o meu patrão era muito bem de vida. E ele me ajudou muito, né? Eu, com 18 anos, eu me casei. Depois me tornei um empresário na cidade. A religião já fazia parte da sua vida? Ou... Não, eu não era cristão, eu me dizia religioso, né? E eu me casei com 18 anos, me tornei um empresário na cidade e eu conheci Jesus entre 29 e 30 anos de idade. Mais ou menos essa faixa etária de idade, eu conheci Jesus por meio de um amigo. Já tinha filhos? Eu já tinha meus 3 filhos. O Tiago, meu filho, era recém-nascido, coisa de dias. Foi quando eu conheci Jesus. Na verdade, eu queria ganhar dinheiro com o cara. Ele era gerente de uma empresa, eu tinha uma empresa, eu fornecia produtos. Mas ele era um cara muito engraçado. Eu chegava lá, eu queria dinheiro, ele falava de Jesus. Eu falava assim, não, cara, eu vim negociar. Não, você precisa de dinheiro, mas você precisa mais de Jesus. E aí um dia eu conheci um lugar chamado Adonep, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Quando falou de negócios, eu me interessei, né? Então eu fui e lá eu tive um encontro real com Jesus. E daí em diante... Como foi esse encontro? Foi numa fase bem delicada. Eu estava em crise financeira, foi numa época de mudanças políticas no país, em todas as áreas, e eu estava em crise financeira. E essa pessoa, ela falava muito que Jesus podia mudar a minha maneira de pensar, de agir, etc. E quando eu fui a essa reunião da Adonep,
eu fui em crises, porque assim, eu estava à beira de perder minha empresa, às margens de avançar pela empresa que ele gerenciava, então praticamente eu fui por livre e espontânea pressão. Mas aí alguém falou de Jesus, e essa pessoa falou de Jesus de uma maneira tão interessante. Ele falou de um Jesus muito amigo, muito próximo, muito imanente, um Jesus que podia mudar minha maneira de ser e pensar, que era amável e que me amava do jeito que eu estava. Eu achei muito lindo, as músicas eram maravilhosas e essa palavra me convenceu. E eu falei, eu quero fazer uma experiência com esse Jesus, porque eu já tinha experimentado várias outras religiões e não tinha me encontrado. Superficialmente, assim. Eu tinha participado de algumas religiões, que algumas de invocação, algumas de meditação, algumas esotéricas. Você foi por todos Eu os... passei por vários caminhos, né? E algumas eu invocava e nunca dava certo, e etc. Umas dava passo, outras me convidavam, enfim. E não me completava. Mas nesse dia, o relato, a explicação bíblica e a forma que essa pessoa falou, ela mudou meu coração. E eu falei assim, puxa vida, eu preciso dessa felicidade. Eu preciso dessa alegria na minha alma. Porque eu queria alegria para minha alma. Eu tinha um certo poder aquisitivo, eu tinha alguns bens materiais, mas meu casamento estava péssimo, né? Eu nunca me separei da minha esposa, sou casado há 44 anos, né? Vou completar agora 44 anos, nunca me separei, sempre nos amamos muito, mas a gente tinha crises, né? Aquelas crises, e eu tinha 2 filhos nascidos, e eu não fui um bom pai, eu bebia muito, eu jogava, eu tinha uma vida totalmente errada, não convém falar dos detalhes, mas do jeito que você pode imaginar era pior possível. Mas eu não tinha paz no coração, eu queria ser alguém, mas eu não encontrava a trilha, o caminho A correto. forma como você vivia te incomodava. Me incomodava. Dani, era horrível a minha vida, assim, porque eu era um cara que eu viajava o Brasil inteiro, eu tinha possibilidade de ir para onde eu quisesse, mas eu não era feliz. Eu não tinha felicidade. Sabe aquele tipo de cara que jantava onde queria, comia o que queria? Na época, eu tinha um carro que eu podia comprar, eu comprava um carro, trocava, comprava caminhonete, eu não, nada preenchia o meu coração. Eu queria ser feliz, embora eu tivesse uma mente muito, assim, extrovertida, um cara muito alegre, aparentemente, mas o meu travesseiro me conhecia, né, Dani? E aí foi que eu encontrei a resposta, e eu conheci Jesus. E eu encontrei toda a minha resposta, todas, todas, todas. Aí, a partir dali, eu me tornei um bom marido, um bom pai, e tanto é que eu me envolvi 100% com a obra de Deus. Depois, a gente, na nossa religião, ou seja, o contexto é assim, nós temos uma vocação, um chamado. Eu, na verdade, queria ser advogado, mas terminei sendo convencido por esse conhecimento bíblico, por essa vida de espiritualidade, por essa vida de ajudar os outros, de poder levar as pessoas ao bom caminho. Então eu mergulhei, e são 33 anos que eu já sou pastor, professor, sou diretor de um colégio hoje, de um seminário teológico, um dos maiores do Brasil. E a gente vive só nessa obra. Ô pastor, nesses 30 e tantos anos aí que o senhor assumiu, que o senhor está como pastor, a partir daí o senhor se dedicou integralmente a ser pastor, à igreja, aos seus fiéis? Perfeitamente. Eu tenho outras profissões, mas toda a minha essência é ser pastor. Eu amo pregar o evangelho, cuidar das pessoas, orientar as pessoas. A palavra cuidado nem sempre é estar diuturnamente com as pessoas, mas biblicamente a gente tem uns que são pastores, outros mestres, apóstolos, outros são profetas e outros pastores. Eu tenho uma veia mais de mestre.
Então, eu tenho outras áreas que eu atuo. Eu tenho uma igreja, sou pastor a titular há 26 anos, mas são 33 anos que eu já pastoreio. Sou diretor e professor de um seminário teológico, Seminário Batista Grandes Lagos. Sou palestrante aqui no Brasil, até fora do Brasil já estive palestrando. E sou psicanalista, neuropsicólogo e umas coisinhas a mais. Estudar tá quase no seu DNA ali. Tá, desde criança, né? Eu aprendi desde cedo a amar estudar. E até hoje estou estudando. Que Continuo bom. fazendo outra pós. E quais são seus planos, seus projetos hoje? Hoje o senhor está à frente da Igreja Batista da Esperança. da Esperança. Isso. E o que a igreja te acrescentou e o que você traz agora como projetos? Aí nós estamos a iniciar aí de mais um ano. E sei que a igreja tem que se renovar constantemente até para manter firme seus fiéis. O mundo muda e a igreja tem que acompanhar em alguns sentidos. Como que a igreja está vendo isso tudo? Como que o senhor vai trazer essa igreja também? Quais são esses projetos com tanto aprendizado que o senhor tem para aplicar ali também dentro da igreja? Essa é uma pergunta hiper mega inteligente. Obrigada. Olha, Dani, a igreja ainda não foi usada pela sociedade pelo potencial que ela tem. Eu sempre sonhei com alguns pastores, embora não tivemos toda a abertura que nós gostaríamos, mas eu quero aproveitar a tua pergunta, que é muito inteligente, para te falar o seguinte. Como muitos pastores, não estou falando apenas eu, mas as igrejas, elas são as maiores influenciadoras da sociedade. Se ela fosse usada pelos políticos, pelas pessoas influentes da cidade, como uma via, um canal de chegar a toda a população, estou me referindo a todas as igrejas, os católicos, os evangélicos e outras igrejas, eles teriam o melhor caminho possível de agregar forças, agregar ajuda, agregar muitas coisas para o bem da sociedade. Um dos maiores sonhos que eu tenho nessa cidade, inclusive eu fiz uma reportagem no jornal, agora me falha o nome, mas era do Anedino na época, eu acho que você deve lembrar dele. E eu fiz uma reportagem, uma folha inteira do jornal dele, onde eu falei do papel da igreja para a sociedade. Porque assim, a igreja ela não cuida só do povo espiritualmente, Dani. A igreja, qual é o alvo da igreja? Levar as pessoas a um encontro com Deus, legitimamente. Eu não estou falando de placa de igreja, não. Estou falando as igrejas, Sim. A tendência de um padre, que eu admiro muito, o padre Zezinho, que estava, o Max, a gente tinha um bom relacionamento. A tendência da igreja é levar o homem a se aproximar de Deus. Segundo, é ajudar a sociedade. Porque se há uma entidade que mais ajuda a prefeitura, qualquer entidade na cidade, são as igrejas, por fornecerem cestas básicas, remédios, cuidam da saúde de muita gente, não só espiritual, mas emocional, e também levando pessoas para hospitais. Até eu brinco que carro de pastor é ambulância 2, né? É lógico que em casos que pode levar, né? E outra coisa, a igreja ela é influenciadora da sociedade no que se diz de você mudar o comportamento das pessoas. Não há nenhuma entidade tão perfeita em transformar um homem rejeitado pela sociedade, um improvável, usar a sua palavra, o improvável, e torná-lo cidadão, como a igreja. A igreja pega mendigo, torna cidadão, pega ex aquilo, e torna eles homens de bem, mulheres de bem. E esse é o papel da igreja. Então, eu sempre quis mostrar, de alguma forma, às vezes não com tanta influência, porque às vezes não temos essa liberdade, de que a igreja
é uma entidade capaz de ajudar toda a sociedade muito mais do que simplesmente pregar um evangelho. Mas você acha que para isso falta apoio do poder público nessa junção com as igrejas? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa, porque a gente não vai entrar muito na palavra, mas as pessoas discriminam muito, sabe? As pessoas acham que ser de religião X, você não é um potencial. É. Ou que você não pode corroborar com algo na cidade ou entidade. Mas, por exemplo, eu conheço, não só eu, mas vários pastores que são doutores. São camaradas que, sendo usado dentro da respectiva necessidade, eles vão corresponder e muito. E sem falar que a maioria das igrejas, elas fornecem essa ajuda gratuita. Eu posso afirmar diante de você que na época da pandemia, há 2 anos atrás, eu ofereci gratuitamente à nossa igreja, que cabe 1.100 pessoas, e ela ainda está à disposição de qualquer entidade da cidade que necessite de um ambiente para o bem da sociedade ou bem das pessoas. A semana passada mesmo, a Casa Abrigo, né, eu forneci para a Casa Abrigo para que ela pudesse fazer seu evento. Eu já forneci para outras igrejas, reuniões do LA, reuniões da Cesta Básica e N situações. Então, são ambientes, não está restrito a uma religião ou a um pastor. São ambientes que a sociedade pode usar para grandes reuniões, para grandes eventos, que é para o bem-estar de todos. E é muito interessante o senhor colocar aqui essa junção das religiões, porque acho que antigamente, bem lá atrás, nem muito tão atrás assim, havia essa questão, eu sou católica, ai meu Deus, é evangélico, é católico, né, gente? Hoje em dia, todos pregam um único Deus e todos têm ali seu papel, como muito bem foi colocado pelo senhor, de grande importância, essencial na sociedade. Cada vez mais isso deve ser desmistificado, né, pastor? Siga a sua religião da maneira que mais lhe toque o coração, o que mais lhe seja conveniente, e vivamos mais em comunidade, né? Chega desse preconceito entre evangélicos, católicos e tantas outras religiões que existem aí. Eu acho que essa junção faz parte também de um Deus que é amor, que é único, né? Que religião tinha Jesus? Jesus ele não fundamentou a igreja X ou a Y. Ele fundamentou a igreja. A igreja quer dizer, separados e santificados para Cristo. A igreja, na verdade, é o tirados para fora, os separados para, mas não tem uma religião. As nomenclaturas denominacionais são boas, se faz necessário, mas assim, cada um tem que servir a Deus conforme o intuito do seu coração. A única coisa que Jesus e é inegável em todas as religiões, é que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Isto é incontestável. Agora, as igrejas, elas têm sua maneira diferente de adorar, ela tem maneira diferente de festejar o Natal. Tem igreja que não aceita o Natal, outras aceitam. Umas aceitam colocar luzinhas, outras não aceitam. Cada uma, eu vou falar uma coisa muito legal. Eu vejo assim, quem estiver na religião X, ele tem que andar segundo os critérios eclesiásticos daquela igreja. Mas, necessariamente, você não é obrigado a ser de uma igreja ou de outra. Agora, o importante é você conhecer quem é Jesus. Entendeu? Agora, eu vejo assim, essa discriminação só impede de algumas igrejas ajudarem mais ainda as pessoas, né? Hoje, graças a Deus, essa barreira caiu demais, né? Graças a Deus. Caiu muito. Sim. Mas eu me lembro que
Às vezes eu me apresentava como pastor e as pessoas quase que diziam assim, ele não chega perto dele não. Sim. Pelo contrário, hoje essas barreiras caíram. Eu, por exemplo, sou um homem de muita comunicação, eu tenho minhas profissões, eu faço vários programas, eu já trabalhei em rádio, já ajudei na TV, eu tenho os podcasts que eu participo, tenho a igreja, cada momento eu sei separar. Sou um profissional, tenho o meu consultório, é outra coisa ali, não há uma mistura religiosa. Então, eu vejo assim, as cegueiras estão caindo por terra, mas ouso dizer, finalizando sua pergunta, as igrejas poderiam ser mais usadas como um grande instrumento em todas as áreas, não só político, mas político, social, cultural. Afinal de contas, um dos lugares que mais se ensina música, um dos lugares onde tem os melhores cantores, um dos lugares onde tem pessoas com ética moral, aonde as pessoas mais entendem de família, sem dúvida. É verdade. E cria-se ali dentro da igreja, cria-se, não nasce, se descobre muitos, a formação de muitos profissionais, de muitos seres, e ali eles se despertam para isso, né? O senhor falou da música, quantos cantores profissionais não começaram cantando na igreja e eles descobriram o seu dom e foram adiante, levaram adiante, não só na música, eu acho que na vida esse despertar acontece muito forte dentro Sim. da igreja, né? Quando está ali dentro. Pastor, como fazer esse Deus, que às vezes é tão distante de nós, às vezes pelo dia a dia, não que ele seja, não acredito nisso, mas a gente muitas vezes se distancia e se afasta muito dele por problemas, por sofrimentos, por tantos outros motivos. Como trazer esse Deus para perto, como sentir essa presença, como o Senhor colocou aqui, eu fui ao encontro, eu fui convertido porque eu senti que Deus estava ali, que Ele me preenchia. Como ser preenchido? Esse vazio que o Senhor colocou aqui, da sua vida, eu sei que é vivido hoje por muitas pessoas. O mundo, infelizmente, está caminhando muito para isso, no formato em que se vive hoje. Como trazer essa presença? Como sentir esse Deus, esse Jesus que nasce daqui a pouquinho, né, simbolicamente, é claro, mas ele vai nascer. Como fazer ele nascer dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida? Dani, de uma forma muito simples. Parece simples, né? Parece. Mas Tem fórmula, vamos seguir a regra. a fé é o primeiro veículo que vai te trazer Jesus para perto. É crer que ele existe. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele entende que precisa mudar de vida, tal qual já falei antes. E ele vê que há um vazio no coração dele, que precisa ser preenchido por um amor maior do que aquele que ele é acostumado a viver. Então ele invoca Jesus. A Bíblia diz que é só invocá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É assim que a Bíblia ensina, né? Jesus diz assim, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e aprendi de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, ter esse Deus perto é apenas você chamá-lo, convidá-lo e dar essa abertura. Jesus, ele entra no nosso coração de uma forma que nos convence, e a nossa inteligência humana é capaz de ver que o que está acontecendo em nós transcende a todo raciocínio natural. Com todo o meu respeito, põe a sua mão aqui. Olha, é um toque. É poder pedir, é chamar, é convidar, é falar eu te amo, eu preciso de você, eu não aguento mais andar sozinho, meu coração está vazio, preenche-me. É dessa forma, Dani. É simples. Eu teve um dia, eu falei para Deus que eu queria morrer, porque eu achava que eu tinha perdido todo sentido. Eu amava não, eu amo a minha esposa. Ela me preenchia sexualmente,
ela me preenchia como mulher, como companheira, como mãe, uma excelente mãe, amorosa ao extremo. Eu ganhava bom dinheiro na época, eu ganhava bem. Eu tinha amigos, aí esses amigos são entre aspas, mas eu tinha muitos amigos. Eu podia ir para qualquer lugar. Mas, Dani, eu procurei em drogas, mesmo casado, no início. Bebida, então, eu ia para as festas, carnaval, por exemplo, ficava 8 dias de carnaval, bebendo e usando outras coisas, para preencher algo que passava e voltava o vazio, às vezes, maior do que antes. Quando eu entendi que Jesus, eu podia trazê-lo para perto, foi o entendimento pela fé. E a partir daquele dia, eu me tornei, garanto para você, um dos homens mais felizes do mundo. Não sou o mais, mas um. E tenho dores, tenho lutas, tenho todas as dificuldades terrenas, mas hoje eu criei um Deus que existe em mim, que eu enfrento as dificuldades. Eu enfrentei um câncer. Eu só parei no dia que eu fui para a sala de cirurgia, porque antes eu continuava ativo. Quando eu saí da sala de cirurgia, continuei do mesmo jeito. Guardei o repouso, porque a dona Rosângela não é brincadeira. É brava. Né? Ela me manteve em ordens, eu mantive todo o repouso, mas não parei de fazer as coisas que eu amava, e em todo momento eu sentia a presença de Deus em mim. Então é simples assim. Agora, há um processo. Eu me arrependo, eu quero uma outra vida, eu convido Jesus para o meu coração, ele vai habitar na minha vida, e de agora em diante eu sou nova criatura. Tem um texto da Bíblia que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, que é 2 Coríntios 5,17. Então, em Jesus, tudo se faz novo. Então, tem pessoas que dizem assim, esse Deus está tão distante. Não, você sabe quem anda a nossa busca? É Deus. Deus que quer ver seu filho, até desde o jardim do Éden. Ô Dani, quando Adão e Eva pecaram, não foram eles que buscaram a Deus. Foi Deus que foi até ele, chegou lá, Adão, onde você está? Conjecturando. E aí, rapaz, está escondido por quê? Né? Deus quer diálogo, Deus quer estar presente. Tanto é que a Bíblia nos garante que ele habita em nosso coração. Por isso que Jesus nasceu, se fez homem, para que nós entendêssemos todo esse sentido. E ele não podia mostrar amor maior se ele não se tornasse homem. Então o nascimento de Jesus tem um propósito muito grande. Ele não nasceu para dizer que ele era Deus. Ele nasceu, se tornou homem para mostrar para nós que é possível viver no Pai como um homem. E a mesma coisa que nós vivemos hoje. E veio, sofreu as nossas dores, sentiu na pele, como filhos de Deus, pagou morreu como um cordeiro na cruz, mesmo sendo Deus, se humilhou na forma humana, aceitando a morte de cruz, né? Que é Filipenses 2, vai dizer, por amor a nós. Então, eu quero afirmar, ninguém pode se sentir longe de Deus. Somos nós que nos afastamos por N coisas, como você falou. Mas a Bíblia diz assim, aquele com o coração se crê, Romanos 10 diz assim, com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Senhor e será salvo. Então, não está distante, é só querer abraçá-lo. O senhor tem medo? Tenho, depende do quê. Eu não tenho medo de morrer. A morte, para mim, eu tenho uma convicção que a morte é algo que eu vou encarar um dia, mas ela é uma passagem para a vida eterna. Mas eu tenho algum medo, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de um acidente. Então a gente se cuida, a gente se prevê, né? Existe um medo que ele é zeloso, né? Existe um medo que ele causa zelo em nós. Tem coisas que você vai mexer ou fazer
que causa um certo medo. A gente coloca medo para precaução. Então, existe um medo de precaução que todo mundo tem, né? Por exemplo, às vezes você passa um susto, né? Ou acontece, eu recentemente fui pescar, e aí tinha uma cobra. Eu fiquei com medo dela. É um bicho que eu não sei lidar, né? Então, eu caí fora dela, deixei para lá. Agora, o medo, quando ele torna-se paralisante, que te impede de crescer, de viver, de agir, de ser feliz, aí esse é um medo que precisa ser cuidado. Aí procura um psicanalista. Aí tem. Depois você deixa o cartão, deixa o contato, né? Depois eu deixo Aí meu ele contato te aqui no ajuda final a do romper. mês. Eu já voei tantas vezes, mas é uma coisa que eu tenho uma cisma danada, é avião. Eu não tenho aquele medo, né? Mas, nossa, quando entra no avião, os primeiros minutos ali, até eu dar aquela relaxada, assim, eu não tenho medo do avião quando vai aterrissar, eu tenho medo do avião quando tá levantando o voo. Quando Então, ele sobe. é um medo natural, né? Mas são de coisas que a gente sabe que podem ter algum perigo mesmo. E aí esse medo é normal. Mas do ser o humano, medo né? das outras coisas não tenho, de Você forma tem nenhuma. completa convicção do poder de Deus na sua vida, da proteção de Deus na sua vida? 1000%. Eu tenho porque, sabe, Dani, o dia que você e nós vivermos uma dependência de Deus e ter uma experiência genuína com Ele, eu gosto muito disso. Eu falo assim, ó, todo mundo que um dia teve ou terá uma experiência genuína com Jesus, conhecê-lo como Ele é, porque Jesus, Dani, olha, poucas pessoas vão entender o que eu vou falar para você. Você já viu Jesus? Não. Olhe para mim. É. Eu estou vendo Jesus. Nós somos imagem e semelhança da sua criação. Quando a gente fala quer ver Jesus, é pelo nosso comportamento, pela maneira de ser, pela maneira de agir. Não quer dizer que a gente é 100% manso, que nós não somos falhos, todo mundo tem suas falhas, mas quando você tem Jesus, você entende que vive nele, essa convicção, você resolve-se mais fácil, você consegue pensar antes de agir, você consegue aceitar que tem erro, você consegue pedir perdão, você consegue dizer, eu te amo, Dani, de uma forma tão genuína, sem nada de eros, nada de amor eros, amor ágape. Tipo assim, você é tão importante para mim, Dani. William, você é tão importante para mim, você faz parte de mim. Então, esse é o 100% certeza de Deus na sua vida. Eu vou voltar só um pouquinho. Eu perguntei do medo. Medo. O câncer não te deu medo? Não. O câncer em si não me deu medo, ele me deu tristeza. Ele não me deu medo, porque eu ia ter que encará-lo de qualquer maneira. Agora eu fiquei triste, Dani, porque eu me sinto muito jovem. Desculpa, tá? Mas eu vou fazer 63 anos agora, né? Daqui 2 meses. Oh! Eu vou fazer 63 anos e eu me sinto muito jovem. Eu fiquei muito triste, porque eu tive um câncer na próstata muito agressivo. Antes tinha diagnosticado um tumor e quando foi ver eram 7 tumores. Nossa. Então eu fiquei com medo, aspas. Eu fiquei triste. Eu não fiquei com medo de morrer. Eu fiquei triste porque talvez eu não tivesse muitos anos de vida. E o médico me propôs o seguinte: ou eu fazia uma cirurgia, prostatectomia radical e viveria aí mais 20 anos, ou eu correria risco de morrer mais cedo. Então, eu me submeti a uma cirurgia robótica, e que é uma cirurgia maravilhosa. Os homens têm que fazer esse exame, e olha que foram em 10 meses que surgiram, porque eu sou um cara que eu cuido da saúde rigorosamente, mas em 10 meses surgiu um câncer. E mega agressivo. Mega agressivo. E eu fiquei triste, Dani. Eu não fiquei com medo, eu fiquei triste porque eu falei assim, eu preciso agir rápido, porque eu ainda quero viver muito.
né? Ainda tem netinha para nascer. É, tá chegando mais Chegando mais uma. então, eu quero ver minha netinha Helena, né? Então, eu falei, não posso morrer, eu não quero morrer. Então, eu fiquei muito triste. Foi difícil superar os 3 primeiros meses, até 2 meses antes da cirurgia. Foram dias muito difíceis, angustiantes, humanamente falando. Mas assim, eu não tive o medo da morte. Deu para responder? Deu, com certeza. Nós temos um quadro aqui chamado Na Ponta da Língua. Na ponta da língua. Vou até molhar a língua agora. Pastor, vou pedir ao senhor para tirar algumas palavras e aquilo que vier à sua cabeça. É muito bom nisso, né? A gente não vai ter enrosco ainda. Espero, né? Totalmente comunicativo. Vamos lá, tira uma Vamos lá. palavrinha. Eu que leio, você lê? Você pode ler. Eu mesmo. Vamos lá. Essa nós acabamos de falar. Eu medo? Isso está respondido. Vamos lá. Vamos lá. Outra palavrinha. Ídolo. Pela minha fé, eu tenho Jesus. Com música, eu tenho alguns cantores gospel, mas entre eles o Fernandinho, eu admiro o potencial dele. E como cantor popular, Oswaldo Montenegro. Que boas escolhas. São pessoas assim, ídolos, né? Sim. Mas o principal, já falei. É. Vamos lá. Desafio. Esse ficaria de noite aqui, a noite inteira aqui. Desafio. Tenho muitos. Entre eles, eu quero que Deus levante do meu lado alguém para me substituir, para conduzir a igreja com o mesmo amor que eu tenho por ela. Já tem um sinal aí? Eu tenho, mas é muito desafiador para quem, né? Outro desafio, eu quero ainda influenciar a nossa cidade com algo que eu possa ser útil para a sociedade. Não com política, eu não quero ser um político. Eu quero influenciar essa cidade, eu desafio a uma unidade entre alguns contextos sociais que precisam muito. A nossa cidade precisa muito de ajuda, né? No contexto social, cultural, né? Eu acho que precisa explorar mais isso daí. É um grande desafio pessoal. Completamente Tem um pessoal. Eu quero pegar muito peixe nos meus próximos dias. Tá difícil, pastor? Pelo jeito, a pescaria não vai muito bem, não. Vamos lá. Deus é um ser espiritual totalmente bom, que em seu santo amor sustenta e governa todas as coisas. Ele é único. Ninguém pode viver sem Deus, independentemente da sua religião, ele precisa ter fé em Deus. Não há adjetivos que expressem quem é Deus. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Lugar. Tem um que marca. Bom, se marcou a minha vida um lugar que eu conheci? Como é que é isso aí? Um lugar que você esteve, conheceu? Eu fiquei apaixonado por Londres. Não gostei de Paris. Embora é muito bonita, é muito legal, mas eu me apaixonei por Londres. No Brasil, eu sou apaixonado por uma cidade chamada Jales. O coração ainda vive lá. Mas eu amo Pereira Barreto também. Olha, eu vou falar uma coisa, toda sinceridade, sem nenhuma demagogia. Pereira Barreto é uma das cidades mais lindas, é uma das cidades mais maravilhosas de viver que eu conheço na vida. Eu conheço muita cidade. Mas Pereira Barreto, se a gente soubesse valorizar essa cidade, ela tem o segundo maior canal do mundo, fluvial do mundo. Eu tive o privilégio de atravessar o Canal da Mancha, mas esse canal fluvial aqui de Pereira Barreto é lindíssimo. Lindo. Um rio extremamente maravilhoso e abundante de peixe, somos cercados por água.
Pereira Barreto é uma cidade muito linda. Eu amo Pereira Barreto. Coincidentemente ou não, nós comentamos isso ontem, né? O Rio, a gente foi gravar uma externa ali pela praia e falamos desse privilégio, que a gente é tão acostumado que passa tão despercebido por a gente, sim, e o pessoal que vem de fora fala, isso aqui é lindo. E é lindo mesmo. Eu né? tenho uns amigos que eu sempre venho pessoas da minha igreja, vêm de outros países, né? Vieram esses tempos uns americanos aqui na nossa igreja. Uhum. Eles enlouqueceram, eles ficaram enlouquecidos por Pereira Barreto. E tem um lugar específico aqui em Pereira também, né? É debaixo daquela paineira lá na beira do Muito bom. Porque a nossa praia é muito linda também. É linda, é linda. A gente tem um cenário incrível. Não, que é lindo. Inspiração. Pessoal, geral. Como o que te lembra quando você pensa numa inspiração, quem vem à sua mente? O que vem primeiro? Meu pastor, Elias Fernandes de Matos. Um dos homens mais cultos, mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Ele é uma inspiração. De onde ele é? Ele é de Jales. Ele é encantador na sabedoria, encantador em conhecimento. Ele é uma inspiração. Outra inspiração são meus filhos. Eu amo meus filhos. Eu tenho um filho para cada área. Eu tenho um leão gigante para as coisas que eu preciso. Eu tenho um mentor que é filho, mas é um baita do mentor para mim, que é meu filho mais novo, o marido da Wélida, o Tiago. O meu primeiro filho chama Fagner, é um leãozão. E eu tenho a minha gigante leoa, forte, Gisele, a minha filha. E tem a minha esposa. Essa é parceira. Eu vou te falar, eu sou privilegiado. Ela é a inspiração do meu dia. No dia que eu falei para ela, estou com câncer, eu saí de dentro do consultório, ela não entrou comigo. Aí, desculpe. Imagina. A hora que eu saí, ela perguntou, e aí? Eu não tinha palavras. Eu só olhei para ela e falei assim, preciso muito de você. Há 7 anos ela teve câncer. E eu cuidei dela. Eu deixei tudo, deixei igreja, deixei todo o meu trabalho e fui cuidar dela. Fomos morar em Rio Preto, porque lá ficava mais fácil o tratamento. E dessa vez foi ela comigo. Ela me abraçou, cuidou, dia a dia, minuto a minuto. Inspiração number 1. Não à toa vem com os filhos aí, como você mesmo citou, né? Sonho. Sonho. Eu quero aproveitar todos os meus dias. Eu quero poder fazer mais do que eu fiz. O câncer te despertou ainda mais para isso? Despertou. Ô Dani, eu fiquei 10 horas desacordado, né? 10 horas de 10 cirurgias. horas, porque a cirurgia foram 4, mas eu tive quase uma parada cardíaca, minha pressão subiu demais e eu fiquei 10 horas anestesiado. Se o mundo tivesse acabado, tudo tivesse acabado, eu não saberia o prazer de viver mais. Então, quando eu acordei, eu vi, eu preciso viver. Então, eu estou fazendo de cada dia um dia especial. Que maravilhoso. Estar com vocês está sendo muito especial. Que maravilhoso, que honra. Vamos lá. Música. Eu sou fã de música, né? Eu gosto de rock. Então música gospel. Eu gosto. Não, mas tem música gospel rock, né? Eu gosto do Oficina G3, eu gosto do Fernandinho. E também eu gosto de todas as músicas, vários estilos. Só tem um estilo que eu não sou muito fãzinho, mas os outros todos eu gosto. Eu gosto de dançar, eu gosto de me alegrar. Eu seria muito animado, eu né? gosto. Muito feliz. Então, música pra mim é gostoso. Eu ando ouvindo música o tempo todo hoje, óbvio, né? Eu ouço mais músicas inspiradoras, né? Mas eu tenho muitos cantores gospel com músicas muito lindas. É verdade, tem mesmo. Só que eu sou um pouquinho velha guarda, sabe? Eu gosto de ouvir uns cantores lá. Daqueles tradicionais. Daqueles mais antigos lá. Acabou. Só tem uma.
Ah, tinha que ser a última. Uma só, hein? É, Uma pessoa. uma pessoa. Minha esposa. Eu tinha certeza. Minha esposa. Uma pessoa. Minha esposa. São 44 anos, Dani, juntos. Na verdade, são 46 desde o namoro. Parceira, amiga. Já sofreu muito. Já se alegrou muito. Digo, sofremos muito no início. Tivemos nossas crises, mas sempre fomos de superar. Parceira das horas da alegria, da tristeza, da dor, como a gente confessa no casamento. Sim. Até hoje, ela é mansa, ela é calma. Deus dá a pessoa certa. Eu sou nesse tipo, né? Ela fala que eu sou o 220 e ela é o 12 volts. Ela te equilibra. Ela me equilibra. Ela manda em mim. Mas o senhor é um homem inteligente. Ela manda em mim. Ela é muito forte, Dani. Ela é pequenininha. Você não a conhece? Não. Você vai conhecer. Ela é pequenininha, de físico, mas é uma das maiores gigantes que eu Uma conheço. guerreira. Guerreira. Forte, amiga, parceira, amorosa. Para me compreender nesses 44 anos é uma gigante. Ela é linda demais. Eu falo, e eu tô com a moral, Dani. Olha só, nós já casamos 3 vezes. Olha que legal. E vamos casar a 4ª agora. Uau! Ué. Eu achei que ia morrer, então não vou mais. Então, Isso, renasceu, né? nós casamos no civil, foi uma festa. Depois nós casamos no religioso, foi outra festa. Aí nós casamos 25 anos de casado. Agora vai pra 50. Oh, delícia! E eu todo com a moral com ela, sabe por quê? Falei moral? Porque eu falei pra ela assim, e aí? Vamos casar 50 anos? Ela falou assim, só se for com você. Depois de 50 anos continuar te escolhendo, realmente o senhor tá com moral, viu, pastor? Tô com moral, não tô não? Tá bem na fita, como dizem aí. Aí eu vou te contar. Vai vendo aí, viu, filhote? Vai pegando a gente aí. Tá aprendendo. Vai aprendendo. Ô, pastor, o senhor contou um pouquinho da história de vida e das consequências. O senhor tem algum rancor de alguém ainda na vida? Olha, rancor eu não tenho, ódio eu não tenho, mas eu já passei muita raiva. Não, tem... Olha, não é porque nós somos evangélicos, pastores, que a gente não ira. Sim. Você sabe que todos nós estamos sujeitos a feridas. Uma das coisas que eu não suporto é a ingratidão. A ingratidão, ela me machuca muito. E na hora você fica muito irado. Leva uns dias para esquecer. Mas depois você perdoa ou esquece. Na verdade, esquecer você nunca esquece, né? Vamos assim. Você perdoa. Mas eu tenho a seguinte concepção. Eu posso te perdoar, mas você não é mais meu amigo. Assim, o convívio, o relacionamento muda. Você não precisa conviver, né? Então eu falo da seguinte maneira. Perdão existe. Eu não tenho ódio, não tenho rancor, não tenho mágoa. Eu falo de púlpito na minha igreja. Eu não tenho espaço para raiva, ficar com mágoa de alguém, tristeza. Eu tô com ódio. Não, eu não tenho esse espaço no meu coração. Mas quando a pessoa não quer conviver comigo, também não senta na minha mesa. Eu não trago para minha mesa. Então, eu tenho muitos colegas, poucos amigos. E seu pai, você já perdoou? Com certeza. Eu perdoei meu pai até lindo, se você deixar eu falar rapidinho, bem rapidinho. Pode. O meu pai morreu há 17 anos com câncer na próstata. Minha família, infelizmente, tem um histórico de câncer. Sim. E o meu pai, quando há 30 anos atrás, aproximadamente, assim que eu me converti, o meu pai ficou doente no Nordeste, ele morava lá. E o meu pai, ele perdeu tudo o que tinha, ele ficou numa situação lastimável financeira. E ele passou a trabalhar numa usina lá, as famílias e tal. E quando
O meu pai estava muito doente. Uma irmã que eu ainda não conhecia, ela ligou perguntando se eu não ajudava o nosso pai. Eu já tinha conhecido Jesus justamente nessa época. E como não perdoar meu pai? Ele era meu pai. Por mais que eu no passado tivesse tanta raiva, né? Então eu trouxe meu pai para dentro da minha casa. E aquele homem que eu queria ver ele morrer, pedindo esmola, agora ele estava na minha mesa, comendo junto com meus filhos, eu chamando ele de pai, e eu cuidei do meu pai até o fim. Aquele que não cuidou de você, você cuidei fez o dele papel até inverso. inverso. E aí eu viajava, levava ele para todos os lugares, ele veio muito aqui em Pereira, e o sonho dele era que eu me tornasse um doutor. E quando eu me formei em doutorado, eu tive o privilégio de mostrar para ele. Foi muito bom, ele ficou muito feliz. E eu perdoei e amei muito meu pai. Eu amei ele os últimos anos de vida como nunca. E eu tenho hoje do meu lado meus irmãos, a minha madrasta, eu trato ela como mãe. Ela é minha mãezona, eu chamo ela de minha negona, lindona, gostosona. E eu sempre vou ver ela, sempre estamos juntos. E eu amo minha família, eu amo eles. Que história linda. É emocionante. Jesus faz isso. Só Jesus. Ouvir isso tudo com um final lindo desse, é só Jesus. Só Jesus. Eu gostaria de terminar hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal, com sua mensagem. O senhor é tão humano, né? O senhor tem esse lado, tão pensando sempre no próximo, o senhor leva sempre essa mensagem de amor ao coração do outro, e eu gostaria que essa mensagem fosse o encerramento hoje, especialmente hoje, né? Nós estamos aí celebrando o Natal, o nascimento do nosso Salvador, e ninguém melhor que o Senhor para representar e passar essa mensagem. Por favor, deixe uma mensagem hoje de Natal. Nunca se esqueçam que Jesus foi toda a razão de existir para nós. Se hoje nós temos vida, se hoje nós falamos de amor, se hoje nós podemos nos chamar de irmãos, é porque Jesus, ele veio trazer isso para nós. Brinquem o Natal, se divirtam, se alegrem, se unam, façam lindas festas, mas não esqueça da essência. Jesus, ele é tudo em nós. É a razão de viver. E ame as pessoas enquanto pode. Beije enquanto dá tempo. Abrace conforme sua força. Valorize todos no mínimo, igual a você. Essa é a minha mensagem de Natal. Que lindo, pastor. Muito obrigada. Obrigada por sua presença aqui. Obrigada por enriquecer este momento. Obrigada por levar carinho, amor, esperança em cada coração, pelo trabalho que você faz em nossa comunidade. É muito reconhecido, sim. Seu nome, graças a Deus, é muito bem elevado através do trabalho que você presta na sua comunidade, dentro da igreja, e se expande aí para toda a nossa cidade. É muito bom, é um prazer para nós que estamos aqui como cidadão, ter alguém de referência, assim como o senhor, com essa linda história de vida, um improvável de Deus que hoje chega aqui, né? Com essa história linda, trazendo para a gente esperança, trazendo para a gente a expectativa de que tudo pode sim ser melhor, e a gente precisa de pessoas assim ao nosso lado para podermos então evoluir, para podermos crescer, para realizarmos o que eu acredito que seja o nosso objetivo aqui, sermos melhores todos os dias, sempre com muito amor, com Deus na nossa vida. Se é difícil com Ele, não queira imaginar um mundo sem esse Deus, né? Esteja sempre ao lado, sempre junto. Muito obrigada, pastor, pelo seu carinho, pela sua tão prestativo conosco, tão atencioso. Muito obrigada por estar aqui, viu? Obrigado, Eudane. Foi muito bom estar com você, muito bom estar com esse lindão aí, garoto eficiente. E é um prazer. Sempre estaremos aqui. Se precisar, estamos à disposição. Obrigado, eu. Deus abençoe. E para você, quero deixar, claro, um Feliz Natal, uma noite especial. O pastor já deixou aqui tão bem colocado. Abrace, ame, beije, esteja ao lado dos seus. A gente nunca sabe quando será a última vez. Então vamos aproveitar esse clima, esse momento, para vivermos o amor, o verdadeiro amor de
de Deus, o nascimento do nosso Salvador. Tenham todos um feliz Natal e até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.